Eu assisti o filme Five Nights at Freddy's, filme muito esperado por muita gente que é fã dos jogos, e nesse vídeo eu vou falar pra vocês a minha experiência assistindo esse filme, que na minha opinião foi um pouco traumático, e realmente foi bastante, mas calma que eu vou explicar tudo pra vocês o que aconteceu pra isso acontecer comigo. Eu sou HDR, se tu gosta de conteúdo de cinema e quer ver mais vídeos bonitos e vídeos diferentes, aproveita e me segue pra não ficar de fora de nenhum conteúdo diferente por aqui. E se tu tá afim de assistir Five Nights at Freddy's, não esquece de salvar esse vídeo e deixar o seu like, pra também não se esquecer de ver esse filme depois no cinema, porque realmente é uma experiência única. Talvez não seja tão boa, mas eu vou explicar tudo pra vocês, não se preocupem, eu juro que não é um filme tão ruim assim, mas calma, vamos lá. Assim, eu admito pra vocês que eu não tava esperando um cinema tão barulhento. Tipo assim, ó, barulhento, acho que é pouco, assim. Que realmente fazia muito tempo que eu não assistia um filme. E eu não tô nem falando de pré-estreia nem nada. Até tipo, sei lá, fazer acho que uma semana, quase duas, que esse filme já saiu. E eu resolvi assistir o filme. Pensando, não vai lotar, vai estar de boa a sessão e tal. Só tinha criança na minha sessão, literalmente criança e uns pais malucos e algumas pessoas um pouco mais velhas, e realmente foi bem traumático, eu vou admitir pra vocês, mas eu vou explicar tudo o que aconteceu e também eu vou falar do filme, então não se preocupa, não sai desse vídeo, eu juro, fica até o final que vai valer a pena, porque realmente é um filme bem diferenciado. Mas eu vou admitir pra vocês que realmente a minha sessão tava bem suada, e literalmente acho que não foi só a minha, até porque muita gente já deve ter visto aquela cena lá do pessoal saindo literalmente no soco depois de terminar o filme Five Nights at Freddy's, e literalmente quase que aconteceu isso na minha. Eu jurei que eu ia viver aquilo e ia pensar, pronto, minha sessão foi a sorteada para isso acontecer, literalmente eu tava esperando isso acontecer, mas não aconteceu, ainda bem, obrigado. Ainda bem. Só pra vocês entenderem o que estava acontecendo, literalmente tinha muita criança na sessão que eu tava. Não só muita criança, mas tinha muito barulho. O barulho de pessoal comendo aí é o de menos. Até aí, beleza, porque sempre vai ter, então, tipo assim, isso não me preocupa nem um pouco. Só que, cara, literalmente em todos os momentos que, tipo assim, não tinha como se assustar, as pessoas gritavam de horror, tipo, mano, meu Deus, cara, eu juro que não faz o menor sentido. Não tem como a pessoa se assustar com aquilo, a pessoa tava literalmente tomando um susto. Isso foi a parada mais bizarra do filme, mas não só isso, eu tive a sorte, ou diria o azar, na verdade, de cair com uma sessão onde que literalmente todo mundo tava com o telefone e resolveu justamente gravar, mas não só gravar, e tirar foto, ficar piscando o flash do telefone infinitamente atrás de mim e na minha frente. Então assim, ó, foi só maravilha. Teve uma hora que literalmente assim, incomodou tantas pessoas. Tinha uma mulher lá na minha frente que tava literalmente, tipo assim, o flash dela não parava. Ela tava só assim, ó, com um flash assim infinito, literalmente. Todo mundo olhou pra ela no cinema. As pessoas que estavam na frente dela virou e olhou pra ela. Desliga essa merda. E daí isso ali acabou com o filme. Ainda bem que aquilo ali era quase no final do filme, mas mesmo assim atrapalhou bastante a experiência do filme, que é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. Inclusive fazia muito tempo que eu não tinha problema em assistir filme em sessão de cinema, até porque na maioria das vezes todo mundo é muito respeitoso e obedece muito bem as regras e não faz essas besteiras, mas nessa sessão literalmente parecia que ninguém estava se importando, era tipo 10 pessoas estavam beleza de boa e 37 milhões estavam odiando e mexendo no telefone, ligando o flash e tudo mais, então realmente foi um pouco caótico nesse sentido. Mas agora falando um pouquinho mais sobre o filme, que eu ainda não falei, eu de verdade me surpreendi bastante, e eu admito pra vocês que eu tava mais ansioso pra assistir esse filme justamente por dois atores, que é o Pita, que fez os Jogos Vorazes, que é o Mike, né, nesse filme, e também o nosso querido Salsicha, que literalmente tá nesse filme aí, só que realmente bem mais velho, obviamente, porque já passou bastante tempo desde que ele fez o filme do Scooby-Doo, e realmente foi muito interessante ver eles, mas eu admito pra vocês que eu esperava ver um pouco mais do Salsicha, né, aparecendo um pouco mais ali do enredo dele e tudo mais. Eu sei que vai ter mais filmes e provavelmente a gente vai ver mais a história dele, principalmente pra quem não conhece tantos jogos. Ficou meio que na dúvida de tipo, mano, o quê? Ficou essa pulguinha no ar, eu não vou mentir pra vocês. Mas que mesmo assim é bem interessante e eu tô bem curioso pra saber como é que eles vão desenvolver os próximos filmes. E sim, tá confirmado que vai ter mais filmes. Pois é, realmente. Não sei se isso é bom ou é ruim. Eu acho que é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Então, eu espero que pelo menos para os próximos filmes eles comecem a acertar mais, porque esse eu vou admitir pra vocês que pelo menos uma das coisas que mais me incomodou, literalmente, foi a questão dos diálogos. Cara, assim, ó,
os diálogos mais genéricos do mundo. Era literalmente isso. Sem contar que a irmã do Mike parecia uma mistura ali da Mônica, de Turma da Mônica, com um pouco de Dora Aventureira se divertindo ali com os animatrônicos. Que isso foi uma parada assim que eu não tava esperando ver e não fez o menor sentido pra mim do começo ao fim, mas tudo bem. A gente sabe que os animatrônicos aí têm uma paixão aí por paixão, né, muito entre aspas, com crianças e realmente faz um pouco de sentido. Mas o que me assustou foi que essa criança aí gosta de brincar com fantasmas, né, já que os animatrônicos são fantasmas. Mas, enfim, no geral, eu vou admitir pra vocês que eu gostei bastante do filme. Falando de qualidade mesmo, eu achei muito bem feito. Vou admitir que eu achei o filme, às vezes, em algumas partes muito escuras e outras partes muito claras, mas enfim, isso é só um toquezinho meu, que eu acho que, sei lá, parecia que tava tudo muito escuro sempre. Eu sei que o filme se trata de noite e tudo mais, e o jogo em si também ele é bem escuro, só que, cara, tinha horas que parecia que não dava pra enxergar muito bem. E eu gostei muito de como eles conseguiram trazer ali os animatrônicos, que ficou realmente muito bem feito, ficou muito bem construída essa parte, mas que realmente o que acabou estragando muito a minha experiência foi um pouco dessa questão dos diálogos muito genéricos e aquelas coisas muito bestas de tipo assim, eu estou tentando te contar uma coisa, só que literalmente você não está me ouvindo, sendo que na verdade a pessoa que falou isso literalmente não está tentando falar nada, só está literalmente falando isso para encher linguiça e realmente não fala nada com nada. É literalmente isso que estava acontecendo no filme. Tirando isso, realmente estava sereninho, mas assim, tirando o momento dos diálogos e as crianças e as pessoas dormindo na minha sessão, realmente foi uma coisa bem peculiar, assim. Tirando isso, o filme em si é bem divertido. Não é aquele filme de terror que tu vai sair cagado e tudo mais. Ele lembra um pouquinho, assim, os Jogos Vorazes versão super light, porque tem umas paradas meio bizarras acontecendo, só que ao mesmo tempo não tem daquela pegada de terror. Lembra um pouco de It 2, se não me engano é o 2 ou 1, agora não lembro, que tem uma pegada um pouco assim, que tipo aquele filme de terror, mas não é tão terror, só que não tem tanto jumpscare. Então, literalmente nesse filme, sei lá, se teve um jumpscare ali foi muito, sabe? Porque são sustos ali que tu já tá preparado e não é aquela coisa assustadora pra justamente te tirar a noite de sono, mas sim pra dar uma ênfase ali. Porque realmente esse ponto eu acho que ficou bem diferente da questão ali dos jogos. Os jogos em si realmente, para quem assistia muito na questão do YouTube principalmente, ou para quem realmente jogava, sentia muito medo. E isso realmente foi uma coisa que assim, eu acho que deixou um pouco a desejar para esse lado do filme. Até porque eles pegaram muito essa coisa dos animatrônicos ser uma coisa meio que tipo infantil e brincar muito com as crianças do que ser uma arma mortífera e tudo mais, que realmente só se desenrolou isso de fato mais pro final do filme, e realmente isso chegou a me incomodar um pouquinho e realmente ficou me deixando a desejar. E de verdade eu espero que nos próximos filmes, pelo menos, eles consigam trazer um diálogo mais aprofundado e não diálogos genéricos como realmente isso aconteceu, mas não tira nem um pouco a experiência de ser um filme muito bem produzido e muito interessante ao mesmo tempo para se assistir, que com certeza vai ter muita gente que vai gostar, principalmente para quem já é fã daí dos jogos do Five Nights at Freddy's. E agora aproveita e comenta aqui embaixo aí se tu gostou desse filme, se tu chegou a assistir ele, se tu tem vontade de assistir ele, e obviamente eu quero muito saber a opinião de vocês, porque realmente vale muito a pena ou não, de segundo vocês, assistir esse filme. E eu quero saber se depois desse vídeo tua opinião vai mudar ou não, porque realmente assim é bem difícil assim falar mal de um filme, mas assim não foi nem o filme que me traumatizou, e sim foi a sessão de cinema em questão que eu tava ali, que realmente assim, ó, eu não tava, não foi difícil esse lado, entendeu? Mas pelo menos deu pra assistir o filme. Pelo menos isso. Graças a Deus não rolou soco, ainda bem. Que realmente a gente sabe aí que teve alguns lugares que a galera saiu no soco. Minha sessão não foi premiada, ainda bem, mas enfim. E obviamente não poderia deixar de comentar aqui com vocês que uma das coisas que mais me surpreendeu, que realmente fazia muito tempo que eu não via acontecer dentro de uma sessão de cinema, foi que no final todo mundo aplaudiu o filme. Literalmente eu não estava esperando que todo mundo fosse aplaudir e realmente todo mundo aplaudiu. Eu não sei se era porque tinha muita gente mais jovem dentro do cinema ou o que aconteceu, mas literalmente fazia anos e anos mesmo que eu não via isso acontecer dentro de uma sessão de cinema, que realmente foi uma coisa que me surpreendeu bastante e me deixou um pouco chocado, porque realmente fazia muito tempo que eu não via isso acontecer. Eu mesmo, particularmente, já não tenho esse costume mais de aplaudir os filmes depois que terminam,
Só quando eu tô sozinho em casa, que realmente aí, dependendo, eu faço isso. Mas mesmo assim foi muito peculiar, é muito diferente ver isso acontecendo depois de muito tempo dentro de uma sessão de cinema. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal ainda se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!